Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Nós estamos reunidos mais uma vez aqui para esse nosso devocional. Nós estamos mais uma noite refletindo na palavra e buscando na palavra algo que vai nos ajudar a viver esse momento, que vai nos ajudar, que vai nos dar direção para esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo momentos em que nós não podemos nos reunir, nós estamos tendo que utilizar dessa tecnologia, né, para que a gente possa estar juntos, mas acima disso, muito mais do que isso, nós vivemos um momento em que nós somos chamados a interceder, nós somos chamados a sermos intercessores para esse tempo, nós somos chamados à oração, e nós somos chamados à oração dentro de um momento, dentro de uma campanha que nós estamos vivendo de jejum e oração. E todas as noites a gente está junto aqui, a gente se reúne para meditar num versículo da palavra, para meditar naquilo que a palavra tem para trazer para nós, né? Para nos ajudar a entender muitas vezes, a compreender isso tudo que está acontecendo e principalmente para nos ajudar a passar por esse momento, ganhando com isso crescimento, agregando com isso crescimento espiritual, crescimento na fé, crescimento como igreja. E na data de hoje o nosso versículo, aquilo que nós vamos ler, está em Filipenses capítulo 1, versículo 9. E é justamente uma oração do apóstolo Paulo pela igreja de Filipos. E ele diz o seguinte aqui, ele diz assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Paulo está orando pela igreja. E quando ele está orando pela igreja, ele está orando para que o amor da igreja aumente. Só que ele diz o seguinte aqui, ele não está orando simplesmente, eu oro para que o amor de vocês aumente. Ele não para aí. Ele diz que o amor de vocês aumente em conhecimento e em toda percepção. Então, quando ele junta essas duas palavrinhas, conhecimento e percepção, ele deixa claro que o apelo que ele está fazendo não é um apelo emocional para a igreja. Ele deixa claro que o apelo que ele está fazendo não é um apelo de sentimentalismo para a igreja. Ele deixa claro, quando ele usa essas duas palavrinhas, que ele está chamando a igreja a um amor responsável. Ele está clamando por um amadurecimento do amor da igreja, daquela igreja. Ele está clamando para que aquela igreja aprenda a colocar o amor em movimento, para que aquela igreja aprenda a transformar aquele amor que eles já têm, porque ele diz no capítulo que aquela é uma igreja da qual ele se orgulha, e ele se orgulha pela pregação do evangelho, e ele se orgulha porque é uma igreja que ama, mas ele está clamando aqui para que aquele amor passe para um outro nível, em que eles consigam transformar aquele amor em prática. E como que ele faz isso? Ele fala de conhecimento e percepção. Ele fala de que a igreja precisa entender, conhecer a vontade de Deus para aquele momento. E conhecendo a vontade de Deus, que eles tenham a percepção de como agir. Mas que momento é esse? Olha só, Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Era o momento que ele estava preso em Roma. E ele estava preso numa casa, lá em Atos. A gente lê lá no livro de Atos, que por ele ser cidadão romano, ele teve o privilégio de poder alugar uma casa e ficar morando naquela casa enquanto ele esperava o julgamento. E ele morava naquela casa com um soldado na porta. Então ele estava preso dentro de casa, ele estava confinado. E ao mesmo tempo, a sentença que os judeus pediam para ele era a sentença de morte. Ou seja, os judeus queriam que ele morresse. E aquela era uma realidade que toda a igreja vivia. Porque às vezes a gente esquece que os tempos de maior angústia, os tempos de maior aflição que a igreja de Cristo viveu, foi justamente no começo, foi justamente nos primeiros séculos, foi justamente a perseguição. Paulo teve o privilégio de estar preso aguardando um julgamento porque ele era cidadão romano, mas outros cristãos não tinham esse privilégio. Aqueles que eram simplesmente judeus não tinham esse privilégio. Você é cristão? Então vem cá, pendura num poste e põe fogo.
Então, eles viviam um momento de angústia também, eles viviam um momento de tensão e, coincidentemente, eles viviam também confinados. Paulo estava confinado e ele estava orando, ele estava intercedendo. E ele estava intercedendo de que maneira? Como que era a oração dele? O que a gente pode aprender com essa oração que ele estava falando? A lógica de alguém que está preso e está correndo o risco de receber uma sentença de morte é que a gente clame, a gente peça por nós. Ou a gente leve à igreja, ora por mim, por favor, pede para que Deus venha me livrar dessa situação, e a igreja orava por isso. Mas não é isso que ele está fazendo. Ele está intercedendo em favor da igreja. Ele atingiu um nível em que ele mesmo diz ali na frente, ele fala assim, no mesmo capítulo ele diz, eu estou feliz, eu estou animado, porque todos aqui sabem que a minha prisão é por causa de Cristo. Todos aqui sabem que eu só estou preso porque eu sou cristão. E isso tem chamado a atenção da guarda. E isso tem chamado a atenção de todos no palácio. E isso tem chamado a atenção dessas pessoas para conhecer o Evangelho. Eles querem conhecer o Evangelho. Então a minha prisão, a minha aflição está contribuindo para a minha missão, para o meu propósito, que é levar o Evangelho, quer levar Jesus para essas pessoas. Essas pessoas estão despertando para esse interesse por causa da minha prisão. E tem um versículo lá que ele fala assim, eu já não sei o que é melhor. Eu não sei se é melhor morrer e estar com Cristo, ou se é melhor ganhar minha liberdade para continuar a obra. Então o propósito que ele descobriu, tomou conta do coração dele, o amor dele cresceu a um ponto de que o medo foi completamente afastado. Ele diz o seguinte, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele leva o amor dele a um nível de expulsar o medo, como a gente vê lá na primeira de João, se eu não me engano, no capítulo 4, João explicando que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O perfeito amor é a palavra que algumas traduções diz, lança fora todo o medo. E o que Paulo está orando aqui é justamente para que a igreja atingisse esse nível, é justamente para que o amor daquela igreja amadurecesse ao nível de lançar fora todo o medo, de lançar fora toda aquela aflição, de lançar fora toda aquela angústia, e de que eles pudessem ser revestidos de coragem e viver aquele momento. Claro, com segurança, fazendo as adaptações que eles tinham que fazer, mas viver aquele momento de forma a crescer. E aí ele diz o seguinte, ele fala que ele está orando para que a igreja alcance essa perfeição no amor. Quando a gente lê ali o versículo seguinte, ele diz assim, para que vocês tenham discernimento sobre o que é melhor, a fim de que vocês sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então ele está dizendo que esse aperfeiçoamento vai levá-los ao discernimento. Ele está explicando para aquela igreja que é preciso a gente aprender o que é o amor nos momentos de crise, para que nós possamos transformar isso em algo, discernir isso em algo que possa promover mudança, em algo que possa nos levar a agir nesse momento. E qual que é justamente o comportamento dele quando ele está ensinando esse amor? Orar, interceder. O comportamento dele quando ele está tentando ensinar esse amor. Justamente o comportamento de sair de dentro de si mesmo. Ele estava numa prisão, ele estava preso dentro de uma casa, mas ele não estava preso em si. Ele era livre. Ele era livre daquela prisão do medo, porque o medo, ele gera nas pessoas o instinto, ele faz aflorar o instinto de autopreservação, ele faz aflorar a necessidade de você se defender. Quando você está com medo, quando nós estamos com medo, é como se a gente estivesse num cantinho de costas para a parede, para que ninguém pudesse chegar por trás e a gente consiga ver o que está pela frente, e a gente consiga se defender do que está pela frente. O medo, ele coloca a gente nesse cantinho, ele prende a gente dentro de uma prisão que chama eu. Quando eu estou com medo, eu só consigo olhar para mim, eu só consigo enxergar os meus problemas, eu só consigo clamar por mim mesmo. E Paulo está falando, chegou o momento da igreja agora
expandir o coração. Porque nós nunca vivemos, eu pelo menos nunca vivi isso que nós estamos vivendo, uma situação em que a gente não pode congregar, em que a gente não pode estar juntos aqui e orar. Mas enquanto eu meditava nessa palavra aqui, e eu tenho meditado muito nisso, nessa questão do propósito, Deus falava comigo o seguinte, falava, me levou naquela passagem em que Jesus critica os fariseus que oram publicamente. Jesus ele diz, eles oram publicamente para serem vistos, mas Deus conhece o coração deles, e Deus valoriza aquilo que eles fazem no secreto. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele estava alinhado com a vontade de Deus, e no coração dele, ele pretendia fazer tudo aquilo que agradava a Deus, independente se as pessoas estão vendo ou não. O amor que agrada a Deus é o amor de um filho que obedece o pai quando o pai não está vendo. Como o próprio Senhor explica para nós, ele diz que o pai mandou os 2 filhos trabalharem na vinha. Um falou que ia, mas não foi. O outro falou que não ia, mas foi. E ele mesmo diz qual deles fez a vontade do Pai. O que fez a vontade do Pai foi aquele cujo coração dele não permitiu que ele desagradasse o Pai. Mesmo tendo resmungado no começo, o coração dele não permitiu que ele desagradasse o Pai. E ele acabou indo, e ele acabou fazendo a vontade do Pai, e antes disso ele não fez alarde, ele não foi lá falar, eu estou indo, ele simplesmente foi e fez. Então eu creio que o momento que nós estamos vivendo é esse. É um momento da gente praticar aquilo que o Senhor, aquilo que a palavra nos ensina. O próprio Paulo diz, a nossa luta, ela não é aqui. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta, ela está nas regiões celestiais. Então, o momento da igreja agora é um momento em que a gente não pode estar junto fisicamente, mas é um momento em que nós podemos sim estar unidos no propósito de intercessão, unidos no propósito de jejum e oração. E isso nos leva a estarmos unidos, a estarmos congregando nas regiões celestiais. A igreja agora não está se reunindo fisicamente, mas está se reunindo lá. Está se reunindo num lugar de onde a gente pode oferecer cobertura, de onde a gente pode oferecer aquilo que a gente tem de melhor, que é uma disposição verdadeira, real do coração, de orar pelas pessoas, de interceder pelas pessoas, de orar por aqueles que estão enfermos, de clamar a Deus, como a palavra nos ensina a fazer. Se o meu povo se humilhar e clamar, então eu vou olhar, eu vou ver, eu vou ouvir e eu vou interferir. Nosso papel é esse. A igreja, o ser humano, ele sempre foi revestido da responsabilidade de interceder, revestido da responsabilidade de clamar, e chegou um momento agora em que nós precisamos viver isso intimamente. É o momento da gente fazer isso com Deus. É o momento em que o Senhor ele está avaliando, ele está desnudando o nosso coração para que a gente realmente se coloque nesse papel no secreto, num lugar em que ninguém está vendo, num lugar em que ninguém está nos ouvindo, mas é a gente com Deus, e é a igreja toda reunida. E a gente dizia que o medo ele prende a gente, e coloca a gente num cantinho, ali de costas para a parede. A oração, a intercessão, a oração intercessória, ela leva a gente para um outro nível, ela tira a gente desse cantinho, porque deixa de ser nós nos defendendo de algo que quer nos atacar, e passa a ser todos nós juntos, toda a igreja junta, lutando contra um inimigo em comum. Então, isso nos leva a uma condição, a um senso, leva a nossa alma, leva o nosso espírito a entender que nós pertencemos a alguma coisa, que nós estamos juntos em alguma coisa. Então, embora nós estejamos confinados, nós estamos livres. Nós estamos livres porque nós conseguimos sair de dentro da prisão do eu, sair de dentro daquela prisão que o medo traz para nós. E nós conseguimos viver essa comunhão, a comunhão dos santos, leva a nossa alma a ser acolhida na comunhão dos santos nas regiões celestiais. E eu creio que esse entendimento é que dava para Paulo essa condição de estar preso, de estar correndo o risco de ser sentenciado à morte, mesmo assim, de estar feliz,
de estar alegre, é o senso de missão cumprida, é o propósito em movimento. Aquilo que Deus estabeleceu como propósito da vida dele, ele colocou em movimento através desse amor. E isso fazia com que ele se sentisse realizado. E realização, ela vem quando a gente entende, quando a gente leva o nosso amor a amadurecer, e esse amadurecimento nos leva para fora de nós mesmos. Que a gente só pode amar quando a gente deixa um pouquinho, sai um pouquinho do nosso amor egoísta, do nosso amor próprio, do nosso amor por nós mesmos, para amar as outras pessoas, para se compadecer das outras pessoas, para ser generoso com as outras pessoas, para entender que esse momento é um momento da gente ser uns pelos outros, da maneira como a gente puder fazer isso, e principalmente no momento em que o Senhor nos chama para o secreto, para orar, para interceder por isso tudo que está acontecendo. Então, nós estamos nesse momento e é por isso que nós vamos orar aqui agora. Nós vamos orar aqui juntos agora, nesse momento. Nós vamos clamar aqui juntos nesse momento, para que esse amor que Paulo pede a Deus, que ensine aquela igreja a viver, que ele também, nosso Deus, também nos ensine a viver esse mesmo amor. Um amor maduro, um amor que entende o momento, que compreende, como ele diz, que conhece as circunstâncias, mas que tem entendimento, que tem discernimento sobre o que fazer. E uma das coisas que nós mais podemos e devemos fazer nesse momento é justamente interceder, é justamente desenvolver a empatia por todas as pessoas. Eu convido todos então para que nós possamos orar junto, clamar a Deus para que o Senhor venha derramar desse amor, para que o Senhor venha derramar dessa maturidade dentro do nosso coração nesse momento. Nós clamamos ao Senhor Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença agora, todos como igreja, reunidos nesse momento nas regiões celestiais, Senhor. Nós não estamos reunidos aqui juntos, mas nós estamos reunidos diante do Senhor, diante do Teu trono. O Teu trono alcança toda a terra, a Tua visão alcança toda a terra. O Senhor nesse momento enxerga a Tua igreja como um todo, o Senhor enxerga cada um, o Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um. E nós estamos nesse momento reunidos sim, diante do Senhor em oração por um propósito em comum, papai. Nós temos orado pelo país, nós temos orado pelo mundo, nós temos orado para que essa enfermidade cesse, nós temos orado, Senhor, para que a letalidade cesse, para que pessoas não morram em virtude dessa doença. Nós temos orado, Senhor, para que o Senhor tome em Tuas mãos essa enfermidade e lance fora, porque o Senhor é que pode nos livrar dessa enfermidade. Mas, Pai, enquanto nós estamos vivendo esse momento, enquanto nós estamos vivendo ainda dentro dessa situação, que o Senhor possa derramar dentro de nós, que o Senhor possa encher o nosso coração de um amor genuíno, de um amor maduro, de um amor que nos leva, Senhor, a viver em comunhão ainda que separados, de um amor que nos leve, Senhor, a estarmos livres ainda que confinados, de um amor, Senhor, que nos leve a exercer nesse momento o papel que o Senhor tem para nós como igreja, o papel que o Senhor quer que nós vivamos como igreja, que o Senhor derrame dentro de nós nesse momento um amor que nos leve, Senhor, à condição de genuínos intercessores, que nós possamos exercer bem o nosso papel, Senhor, de orar pela nação, de orar pelo mundo, de orar pelas pessoas e de avivar dentro de nós, Senhor, esse amor maduro, esse conhecimento, esse entendimento daquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus.